Leitura diária. Josué capítulo 21. Então os chefes de família dos levitas dirigiram-se à presença do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Nun, e dos chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Quando ainda se achavam em Siló, na terra de Canaã, eles reivindicaram. E Yahvé, por intermédio de Moisés, ordenou que se nos desse cidades para nelas habitarmos, e as suas pastagens para os nossos rebanhos. Os filhos de Israel deram então aos levitas de sua herança, segundo a ordem de Yahvé, as seguintes cidades com as suas porções de terreno próprias para o pasto do gado. A sorte saiu primeiro para os da clãs dos coatitas, família por família. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Aos descendentes de Gerson foram distribuídas mediante sorteio 13 cidades das famílias das tribos de Isacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os filhos de Merari, segundo seus clãs, tiveram por sorte 12 tribos das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, conforme Yahvé havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e de Simeão, os israelitas designaram nominalmente as cidades que se seguem. Foram outorgadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, porquanto para eles saiu a primeira sorte. Quiriate-Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Ora, Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos e os povoados em torno da cidade, porém, deram-nas em propriedades a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, com as suas pastagens, bem como Líbina também com suas pastagens, Jati e suas pastagens, Estemoa e suas pastagens, Olom e suas pastagens, Debite e suas pastagens, Ain Jutã e Bet-Semes, cada qual com seus campos e pastagens, foram 9 cidades, dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores eram 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades, e seus arredores. Quanto aos clãs dos filhos de Coate, os levitas remanescentes entre os coatitas, as cidades que lhes couberam por sorteio, foram entregues pela tribo de Efraim. Deram-lhes ainda Siquém, cidade do refúgio, para os acusados de homicídio, Jezer, Quibizaim e Bet-Horon, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijaton e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Cúbilis, Taanac e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Concluindo todas essas 10 cidades, seus campos e pastagens foram entregues aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas ganharam da metade da tribo de Manassés, Golã em Bazã, cidade de refúgio, para os acusados de homicídio, e Bestera, cada qual com seus campos e pastagens, 2 cidades. Da tribo de Isacar, Quision, Daberat, Jarmute e Engenim, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Azer receberam Misal e Abidom.
Elcate e Reob, cada qual com seus campos e pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galiléia, cidade de refúgio para os suspeitos de homicídio, Ramot-dor e Cartom, cada qual com seus campos e pastagens, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, de acordo com seus clãs, 13 cidades dos seus arredores. Para os clãs Meraritas, o restante dos levitas, coube-lhes por sorte as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Jetnoel, Cartá, Dimna e Naala, cada qual com seus campos e pastagens, foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote, Mefaate, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para os perseguidos por terem matado alguém, Manaim, Esbom e Jazá, cada qual com seus campos e pastagens, um total de 4 cidades. Total das cidades distribuídas por intermédio de sorteio aos filhos de Merari, segundo seus grupos familiares, da parte restante dos clãs levíticos, 12 cidades. O número total das cidades dos levitas, no meio do território dos demais israelitas, foi de 48 cidades com seus arredores. Essas cidades compreendiam as terras da própria cidade, mais seus campos e pastagens ao redor. Assim foi determinado para todas as cidades. Assim, pois, deu Yahvé aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Yahvé deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo que jurara a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou, tudo se cumpriu fielmente. Josué capítulo 22. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade, e a metade da tribo de Manassés, e lhes declarou: tendes obedecido tudo que Moisés, servo de Yahvé, vos ordenou, e tendes igualmente me atendido em tudo que vos tenho orientado. Não abandonastes os vossos irmãos durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, pois, Yahvé concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou no outro lado do Jordão. Contudo, tende cuidado somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo de Yahvé, o Senhor, vos decretou. Amar Yahvé, vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Bazã, e a outra metade da tribo de José concedera terras no lado oriental, a oeste do rio Jordão, junto a outros israelitas. Ao enviá-los para casa, Josué os abençoou, declarando: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade retornaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os demais israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Assim que chegaram aos limites de Gililote, próximo ao Jordão, no lado oeste do rio, em Canaã, as duas tribos primeiras se reuniram e edificaram ali um imponente altar às margens do rio Jordão. Quando os demais israelitas tomaram conhecimento de que eles haviam erguido
um vitorioso altar na fronteira de Canaã, em Gililote, junto ao rio Jordão, no lado das terras dos filhos de Israel. Toda a congregação de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade, e a metade da tribo de Manassés. Com ele vieram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs dos filhos de Israel. Quando chegaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, anunciaram-lhes: assim fala toda a congregação, toda a comunidade de Yahvé. Que significa essa infidelidade que cometestes contra o Deus de Israel? Voltando as costas hoje ao Senhor, e erigindo-vos um altar estranho, rebelando-se neste momento e desta maneira contra a terra. Já não nos basta o pecado cometido na cidade de Peor. Até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Yahvé. Se, portanto, hoje voltares as costas ao Senhor para vos rebelares contra ele, amanhã mesmo a ira de Yahvé se precipitará contra todo o povo de Israel. Se a terra onde está estabelecida está contaminada e impura, passai para a terra de Yahvé, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomai posse de um território que vos daremos, mas não abandoneis a Yahvé, nosso Deus, e não nos façais participantes da vossa rebelião. Construído para vós mesmos um altar, que não seja o altar do Senhor nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação ao anátema, aos elementos consagrados, não atingiu a ira divina toda a congregação israelita, e ele não foi o único que pagou com a própria vida por sua iniquidade. Diante disso, o povo das tribos de Ruben, de Gade e Manassés do leste ponderou aos chefes das famílias de Israel: o Deus dos deuses de Yahvé, o Deus eterno e poderoso, ele sabe, e Israel deve ficar sabendo também o motivo pelo qual fizemos isso. Se houve de nossa parte qualquer intenção de rebeldia ou infidelidade para com o Senhor, que ele deixe de nos salvar neste momento. Se erigimos o altar com o propósito de nos apartarmos de Yahvé e para sobre a pedra oferecer holocausto de oração, ou para nele fazer sacrifício de comunhão, que o Senhor nos castigue por conta dessa desobediência. Na verdade, foi por um certo temor que agimos dessa maneira. Amanhã os vossos filhos e descendentes poderiam questionar aos nossos, dizendo: que ligação pode existir entre vós e Yahvé, o Deus de Israel? Não pôs o Senhor entre nós e vós, filhos de Ruben, filho de Gade, uma fronteira que é o rio Jordão? Portanto, vós não tendes parte alguma com Yahvé, e assim vossos descendentes seriam a causa de nossos filhos abandonarem o temor do Senhor. Por isso chegamos à seguinte conclusão: erijamos este altar, que não se destina a oferecer sacrifícios nem ofertas completamente queimadas. Pelo contrário, queríamos que fosse um marco indelével entre nós e vós, entre nossos descendentes depois de nós, como um testemunho perene de que prestamos culto a Yahvé com nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz, e comunhão na presença do Eterno. Sendo assim, os vossos filhos jamais poderão protestar contra os nossos, argumentando: vós não tendes relação alguma com o Senhor. Então imaginamos, se um dia isso vier a ocorrer, os nossos descendentes poderão alegar em sua defesa: veja a réplica do altar de Yahvé que os nossos antepassados edificaram, não para holocausto e sacrifício, mas como testemunho concreto entre nós e vós. Portanto, longe de nós rebelarmos contra o Senhor, nem jamais cogitarmos deixar de seguir o Eterno, erguendo um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, ou manjares de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar, além do altar do Senhor nosso Deus, que fica em frente do seu tabernáculo, a tenda do santuário. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da comunidade, os chefes das famílias de Israel,
que o acompanharam ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gade, de Ruben e de Manassés, do leste, ficaram plenamente satisfeitos. Declarou então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: sabemos hoje que Yahvé está em nosso meio, pois que não cometeste tais infidelidade contra nosso Deus. Assim, pois, preservaste os filhos de Israel do castigo de Yahvé. Em seguida, Finéias, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram do território de Gileade para a terra de Canaã, e relataram tudo o que se passou ao restante do povo. O que disseram agradou a todos os israelitas, então louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estava morando. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Éden, para que tal monumento fosse um testemunho entre nós de que Yahvé é Deus. Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o digam os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo e reuniu dos países do Oriente e do Ocidente, do Norte e das bandas do Sul. Alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspitas, sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. Passavam fome e sede, e a vida se lhes esvaía. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Fê-los tomar um caminho reto para chegar a uma cidade habitada. Louvai, pois, ao Eterno por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens, pois Ele desedentou a alma sequiosa e cumulou de bem a alma faminta. Alguns habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro, porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Por isso Ele os humilhou por meio de trabalhos pesados. Sucumbiram e não houve alguém que os socorresse. Então, na sua grande aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Tirou-os da escuridão e das espessas trevas e rompeu seus grilhões. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos seres humanos, porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Alguns, embrutecidos por sua conduta insana, sofriam por causa de suas iniquidades. Por alimentos lhes provocaram náuseas e já tocavam os portais da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. Enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Ofereçam-lhe sacrifício de ação de graça, e com cânticos jubilosos proclamem suas obras. Os que lançaram ao mar em navios excedendo sua profissão nas grandes águas, esses viram as obras do Senhor, seus milagres em alto mar. A sua palavra levantou-se um vento tempestuoso que sublevava as ondas. Subiram até o céu, desceram aos abismos. No meio dessas angústias desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Reduziu a tormenta a silêncio e emudeceram as temíveis ondas. Alegraram-se porque elas amainaram, e Ele os conduziu ao porto anciano. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor da raça humana. Exaltem-no na assembléia do povo e louvem no conselho dos anciões. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da malignidade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água
e a terra árida de mananciais. Fez ali habitar os esfomeados, que fundaram uma cidade habitável. Semearam campos, plantaram vinhas e colheram os frutos de grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não permite que seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados, com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres, ricos incrédulos, e os faz vagar no deserto sem caminho. Entretanto, levanta da miséria os pobres e necessitados, aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos observam tudo isso e se alegram, mas todos os ímpios são emudecidos. Reflitam sobre isso os sábios e considerem o amor leal do Senhor. Romanos, capítulo 7. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertenceres a outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nossa ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Porquanto que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porquanto isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim, de forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu que determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, pois no íntimo de minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte?
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos, capítulo 8. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus os fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na morte, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer aos atos do corpo, vivereis. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos aclamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ânsia e expectativa, por nossa adoração como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto precisamente nessa esperança somos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, todos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele, gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede em nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.